23 do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Hoje irei falar apenas sobre estado de necessidade e legítima defesa. Aqui, excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, esses incisos aqui, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Por que eu separei aqui em vermelho? Porque a banca pode muito bem pegar isso daqui e na questão colocar responderá pelo excesso apenas doloso ou então apenas culposo. Estará errado se ela colocar assim. Então preste muita atenção quando você for ler a lei seca. Não se preocupem em decorar o artigo, inciso, seja o que for, mas dê maior ênfase em pontos com as quais a banca pode fazer alguma modificação. Então fique esperto aqui, doloso ou culposo. Estado de necessidade. Segundo o artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, de cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Quando o valor do bem sacrificado tiver valor maior que o do bem protegido, irá responder pelo crime o agente, tendo diminuída sua pena. Aqui tem um erro de digitação, é tendo diminuída sua pena. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Exemplo: bombeiro chamado para combater um incêndio, desde que esse incêndio seja possível de ser combatido por ele. É uma obrigação do bombeiro combater o incêndio. Ele não pode alegar estado de necessidade. Porém, todavia, se esse incêndio houver uma possibilidade de ele perder a vida dele muito grande, suponha que uma casa esteja pegando fogo e tem uma pessoa dentro. Tem possibilidade de ele entrar? Então ele vai ter que entrar. Agora suponha que essa casa esteja pegando fogo e não tenha nem como entrar, tá? Todo mundo fogo. Infelizmente tem uma pessoa lá dentro. E se ele entrar, com certeza ele vai morrer. Então não há mais a obrigação de ele combater incêndio para tentar salvar a pessoa entrando na casa. Então tem que analisar o contexto. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Se na questão poderá ser reduzida em 1/3 ou 2/3 apenas, ou 3/5, então preste muita atenção nesse detalhe aqui, porque se a banca cobrar esse parágrafo, com certeza vai alterar aqui. Então procure memorizar essa parte, pois é de suma importância que você saiba. É adotado no Brasil a teoria unitária, no que tange ao estado de necessidade, da qual, no caso de bem jurídico protegido, deve haver valor igual ou superior em relação ao sacrificado. Exemplo de estado de necessidade. Vamos lá, uma situação hipotética que eu criei para você entender melhor. Fulano e Ciclano estão num barco que está afundando, mas há apenas um colete salva-vidas neste barco. Diante de tal fato, Fulano tira a vida de Ciclano para ficar com esse colete. Ante o exposto, percebe-se que o bem jurídico preservado, a vida de Fulano, considera-se de mesmo valor em relação ao bem que fora sacrificado, a vida de Ciclano. Dessa forma, não houve crime por parte de Fulano, haja visto o fato de ele ter agido baseado na excludente de ilicitude, a saber, estado de necessidade. Porém, todavia, no entanto, vamos ver o caso
que há excesso. Fulano e ciclano estão no barco que está afundando. Aqui que está o ponto-chave para você entender que não vai configurar estado de necessidade. Vamos de novo. Fulano e ciclano estão no barco que está afundando devido a um dano causado de forma proposital no barco por aquele. Aquele é quem? Fulano. Se eu colocasse aqui este, seria ciclano. Aquele referente a fulano. Mas há apenas um colete salva-vidas nesse barco. Diante de tal fato, fulano tira a vida de ciclano para ficar com esse colete. Dessa forma, não fica tipificado o estado de necessidade. Por quê? Porque foi provocado propositalmente por fulano. Então não vai configurar estado de necessidade. Então você tem que ter muito cuidado quando for cobrar da prova, porque normalmente, por exemplo, o CESP pode colocar uma situação hipotética, então você tem que prestar muita atenção para você não errar. Agora eu tenho um assunto aqui que muitos não sabem, se for cobrado na prova, certamente muitos irão errar. Vamos lá. Ataque de um cachorro configura legítima defesa ou estado de necessidade? Legítima defesa ou estado de necessidade? A resposta é depende. Vamos lá. Exemplo. Situação hipotética, em ambos. Legítima defesa. Suponha que fulano mande seu cachorro atacar o ciclano. Ciclano saca uma arma e atira na cabeça do cachorro. Houve legítima defesa em relação ao dono do cachorro. O animal foi utilizado como um meio para o cometimento de crime. Ou seja, a legítima defesa aqui não foi em relação ao cachorro, mas foi em relação ao dono. Agora vamos para o outro exemplo, que vai configurar estado de necessidade. Suponha que a filha de 3 anos de idade esteja na frente da casa de fulano. Do nada, um cachorro aparece e começa a atacá-la violentamente. Fulano saca a arma, se aproxima e atira na cabeça do cachorro. Neste caso, houve estado de necessidade, haja visto o fato de que não pode inferir, ou seja, concluir que os atos dos animais sejam considerados injustos. Olha a diferença aqui. No caso, suponha que o fulano manda um cachorro atacar o ciclano. No caso aqui, o fulano, ele usou o cachorro como uma forma como uma arma para atacar o ciclano. Nesse caso aqui, vai configurar legítima defesa. Nesse outro caso aqui, o cachorro ele apareceu do nada na rua. Ninguém mandou o cachorro atacar a criança. Ou seja, o cachorro apareceu do nada na rua. Nesse caso, legítima defesa. Aqui, o cachorro foi utilizado como uma arma por uma pessoa que mandou atacar outra pessoa. Então, vai configurar legítima defesa e, nesse caso aqui, estado de necessidade. Então, tem que ter muito cuidado para não confundir. Vamos adiante. Requisitos do estado de necessidade. Existência de um perigo atual e inevitável. Ameaça a direito próprio ou de outrem. Situação não provocada pelo agente. Conhecimento da situação de fato. Justificante. Inexigibilidade do sacrifício de bem ameaçado. Eu coloquei as cores nos pontos mais importantes para facilitar a sua memorização. No caso, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, veja bem, moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão. Não é justa agressão, é injusta agressão, atual e iminente, a direito seu ou de outrem. Veja isso daqui, para você não errar. Estado de necessidade, perigo atual e inevitável. Legítima defesa, perigo, agressão atual ou iminente. A banca pode muito bem inverter aqui e colocar iminente aqui no estado de necessidade e colocar inevitável no lugar de iminente aqui. Então, tome muito cuidado. Tem uns pontos que é de suma importância para que você memorize, para que não haja o risco de errar a questão na prova. Exemplo de legítima defesa.
Imagine que há ameaça de morte B pelas redes sociais. No dia seguinte, A chega próximo de B e saca uma arma, mas B saca uma arma também e dá um tiro em A, vindo este a falecer. Vai tipificar como legítima defesa. Agora vamos para o excesso. Imagine que há ameaça de morte B pelas redes sociais. No dia seguinte, A chega próximo de B e saca uma arma, mas B saca uma arma também e descarrega a pistola em A, vindo este a falecer. No caso aqui, houve excesso, porque ele descarregou a pistola em A. Ou então, se a pessoa está rendida e dá 3 tiros, ou 4, 5 na nuca da pessoa, vai configurar como excesso. Não foi moderadamente para repelir uma agressão, injusta agressão. Tá, essa é a injusta agressão, mas tem a justa agressão, então você tem que ter cuidado para não confundir. Suponha que um policial prenda um bandido, algeme ele e mande ele entrar na viatura. Só que o bandido fala, não vai entrar não, não vai entrar não. Aí o policial diz, bora meu irmão, entra logo nessa viatura e coloca ele à força lá. Essa foi uma injusta agressão? Não. Foi uma justa, ou seja, uma justíssima agressão, pois o bandido não quis obedecer à ordem do policial. Então, o policial usou de força necessária para colocar o bandido dentro da viatura. Prossigamos. Agora, requisitos de legítima defesa: agressão atual e iminente, agressão injusta, não confunda com justa. E cuidado com essa parte aqui, porque a banca pode colocar a situação hipotética. Então não basta você decorar isso aqui, você tem que procurar entender. Por isso que eu gosto de dar os exemplos para você entender o que está sendo dito, entender o assunto. Não basta decorar. E nem decorar artigo da lei seca, porque a banca pode parafrasear na questão. Para defender direito próprio, eu leio e moderadamente, legítima defesa, moderadamente. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, se inscreva no canal e logo estarei postando mais vídeos. Então é isso aí. Bons estudos, não desista dos seus sonhos, persevere, pois sua vitória chegará. Isso aí, pessoal. Bons estudos. Fui.